Olá, vamos dar continuidade a esse nosso estudo do campo magnético. Tá? No capítulo anterior, nós discutimos os efeitos que o campo magnético tem sobre correntes. Nós calculamos a força que é exercida no condutor quando ele está imerso num campo magnético, daí nós discutimos o problema de uma espira. Nós não dissemos de onde vem esse campo magnético. Eu mencionei que no final desse curso a gente vai falar um pouco sobre o magnetismo produzido na matéria, dentro ou a partir dos átomos e moléculas que constituem a matéria. Mas nós, naquele caso, só estudamos o efeito. Nós dissemos que existe um campo magnético, que é uma coisa que todo mundo conhece, para muitas pessoas, inclusive, se você pode instalar uma bússola no seu smartphone, e aí você pode ver o efeito do campo magnético terrestre. Nessa parte agora, nós vamos estudar o seguinte, como é que correntes produzem campo magnético, tá certo? No capítulo anterior nós não discutimos a origem do campo magnético, agora nós vamos ver como é que correntes produzem campo magnéticos. Primeira pergunta, a primeira questão é: correntes produzem campo magnético? Essa pergunta foi feita há mais ou menos uns 200 anos atrás. Um físico chamado Ørsted, ele percebeu o seguinte, é daquelas descobertas que se deu aí a partir de um conjunto de experimentos que não estavam programados para que dessem esse resultado. O que ele fez? Ele tinha lá um conjunto, um fio, tá certo? Ele estava fazendo experiências com condutores, com eletricidade, A gente já mencionou várias vezes que no começo do século XIX, foram feitas aí diversas experiências com eletricidade. Começa com Faraday, Ørsted e outros tantos, que a gente já mencionou por aqui. Tá? Muito bem, ele estava, então, vamos supor um circuitinho bem simples desse tipo aqui, Você está fazendo aqui e por acaso você tinha, ou não, Se é por acaso ou não, a gente não sabe, mas eu tinha uma bússola, ou ele tinha uma bússola aqui perto de onde ele estava passando, fazendo essa experiência. E aí ele percebeu o seguinte: quando ele fechava essa chave, ou seja, quando passava uma corrente nesse circuito, essa bússola se movia. E aí surge então a pergunta, ou a resposta, vamos dizer assim, é que quando você tem uma corrente passando num fio, você produz um campo magnético. Na verdade, a gente pode generalizar. Quando você tem uma corrente elétrica, não precisa ser necessariamente num fio, tá certo? Quando você tem uma corrente elétrica, ela vai produzir, um campo magnético. Ou se a gente quiser ser mais ainda minucioso, quando você tem cargas em movimento, cargas em movimento produzem campo magnético. Cargas paradas produzem campo elétrico, cargas em movimento produzem campo elétrico, tá certo? Elas não param de produzir campo elétrico. Cargas em movimento produzem campo elétrico e também produzem campo magnético. Nós vamos estudar isso mais a fundo um pouco na terceira parte do nosso curso, tá certo? Agora nós vamos nos deter a essa situação em que eu tendo um condutor, eu posso medir, eu posso calcular o campo que é produzido pela corrente que passa nesse condutor, tá certo? Muito bem. Então, como é que é esse campo magnético? Tem várias figuras que podem ilustrar um pouco para a gente como é que é isso. Por exemplo, se você pegar um fio retilíneo, pega um fio, tá certo? E passa esse fio por bota uma folha de papel aqui, e você espalha umas limalhas, um farelinho de ferro, nessa folha de papel. Bota uma poeira de ferro nessa folha de papel e aí você passa uma corrente aqui, tá certo? O que você vai observar quando você passa essa corrente? Você vai ter uma organização, essas limalhas vão se organizar formando circunferências em torno desse fio. Há uma organização, você pode encontrar diversas figuras que ilustram esse fenômeno, em que você tinha um conjunto de limalhas que estavam esparsas sobre uma folha de papel, um fio que passa por essa folha, tá certo? Perpendicular a ela,
não é? É uma geometria bem simples, né? E a hora que eu passo uma corrente, essas limalhas se organizam formando isso aqui, né? Olha, se a experiência do Ørsted mostrou que essa bússola tende, né, a tomar uma direção que é perpendicular a desse fio aqui, né, o que está acontecendo com essas limalhas? Elas estão sendo arranjadas, tá certo? Ela estava dispersa numa posição e aí ela sofreu um torque, né? Ela sofreu um torque e se alinhou a uma direção que é tangencial a essa circunferência. O que nós podemos dizer? Nós podemos dizer que, com base nessa experiência, tá certo? E em outras tantas, que quando eu tenho um fio, né, no qual eu estou passando uma corrente, quando eu tenho um fio no qual eu estou passando uma corrente, eu vou criar um campo magnético cujas linhas de campo, vou arrumar esse trem aqui, tá certo? Eu vou criar um campo magnético cujas linhas de campo, elas são circunferências, não é, concêntricas, tá certo? Centradas nesse fio, tá? São circunferências concêntricas centradas nesse fio, né? Essas linhas de campo, então olha só, isso aqui é interessante porque no caso de uma carga, né, nós vimos que as linhas de campo, elas são linhas de campo radiais, tá certo? No caso do campo magnético, as linhas de campo, elas são circunferências em torno, não é, daquele fio que está gerando o campo magnético, né? Aqui vai entrar, né, a famosa regra da mão direita. O que a regra da mão direita nos diz? Você perguntar assim, mas por que você botou a linha, essa setinha para cá e não botou para cá? Né? A regra da mão direita nos diz o seguinte, se eu botar o dedão, tá certo? Apontando no sentido da corrente, tá? Se eu botar o dedão apontando no sentido da corrente, o meu campo magnético, tá certo? O meu campo magnético vai estar, não é? O meu campo magnético vai estar, tá? No sentido dos dedos aqui. Então, se eu fizer isso aqui, ó, tá certo? Se eu faço esse movimento aqui, né? Eu boto o dedão, o polegar, né? Para ser mais rigoroso, né? Se eu boto o polegar no sentido da corrente, tá certo? O meu campo, ele é um campo rotacional, tá certo? Ele tem essa propriedade, né? Ele é produzido na direção desses dedos aqui. Então, assim, né? Esse aqui é o jeito que normalmente, tá certo? A gente usa, não é, para definir a direção dessas linhas de campo, tá? Muito bem, o que nós queremos saber, na verdade, né, o que nós vamos fazer agora é calcular como é esse campo, definir, né, uma expressão para esse campo, tá? Para fazer isso, nós vamos utilizar, não é, uma formulação que é conhecido como lei de Biot-Savart. Tá? O que diz a lei de Biot-Savart? A lei de Biot-Savart diz o seguinte, imagina eu tenho um condutor, né? Eu tenho um fio aqui, tá? Um fio fino, né? Onde está passando uma corrente. Vamos botar uma corrente aqui, nessa direção aqui. Eu posso chegar nesse fio e definir em qualquer ponto do fio, né? Eu vou definir aqui um elemento de comprimento ds, tá certo? Que no ponto que eu estou considerando ele não é tangente ao fio. Claro que quando eu fizer um fio retilíneo, né, esse elemento está sempre na mesma direção e sentido, tá? Eu quero calcular agora o campo, por exemplo, num ponto P, tá certo? Eu vou calcular o ponto, o campo aqui num ponto P. Bom, eu vou querer definir que esse meu ponto aqui, tá certo? Esse meu ponto aqui está a uma distância R, não é? Esse meu ponto está a uma distância R daquele elemento aqui, ó. Esse aqui é um elemento aqui, eu tenho um tantinho de carga se movendo aqui, dado por essa corrente I, claro que essa carga está se movendo toda aqui, né? E eu quero calcular aqui, como é que vai ter esse campo? Então, a primeira coisa, vamos fazer o seguinte, como é que é a regra da mão direita? Se eu tenho a corrente I indo para lá, o meu campo vai estar entrando, né? E ele, no caso aqui, ele é perpendicular, ele vai estar entrando neste plano. Então, eu tenho um campo aqui, que está entrando, né?
um campo magnético que está entrando aqui no plano, tá certo? Né? O campo magnético ele é perpendicular ao elemento de comprimento e perpendicular à direção que une esse elemento aqui, ao vetor que une esse elemento aqui ao ponto de cálculo, tá? Então, primeira coisa que você vai dizer então é o seguinte, é que esse meu campo dB, a gente não vai deduzir isso aqui, né? Aqueles ou aquelas que continuarem num curso, seja de engenharia elétrica, né? Ou engenharia eletrônica, mecatrônica, né? Ou física, tá certo? Numa cadeira posterior de eletromagnetismo, vão deduzir essa expressão aqui. Por enquanto a gente só vai escrevê-la e utilizá-la aqui. Então essa aqui, tá? É a conhecida lei de Biot-Savart, que diz que o campo produzido por aquele elemento é dado por essa expressão aqui, tá certo? Né? ds vetor, né, unitário na direção R dividido por R ao quadrado, tá? Então é um campo, meu campo dB, ele cai, não é, com R ao quadrado, e esse μ0 aqui, tá certo? Essa constante μ0 aqui, ela é definida como a permeabilidade do vácuo. Da mesma forma como no campo elétrico, a gente tinha uma constante que era introduzida para fazer, não é? Essa constante é introduzida para fazer, não é? A consistência entre as definições das unidades, tá certo? Né? Ela também define a propriedade do espaço no qual aquele campo está sendo produzido, né? Lembra que no caso do campo elétrico, né, eu tinha a permissividade do vácuo e quando eu introduzi de elétricos, né, eu observei que essa propriedade, que esse parâmetro, ou essa, vamos dizer assim, grandeza me definia, não é? Me definia as propriedades daquele meio, tá certo? A mesma coisa acontece aqui, né? E essa minha permeabilidade, né, do vácuo, né, ela vale, no sistema internacional, ela vai valer 4π vezes 10 a menos 7 Tesla vezes metro dividido por ampere. Tá? Então esse é o valor aqui, né? É o valor dessa constante aqui. De novo, essas constantes são adicionadas para que você faça, não é, a consistência entre as unidades de medida. Tá certo? Bom, então essa agora, né, de posse dessa expressão, tá certo? De posse dessa expressão agora, não é? Eu posso aplicar em algumas situações, né, nas quais eu vou querer então calcular o campo magnético, né? Vamos começar com o campo magnético produzido, tá certo, por um fio retilíneo. Nós vamos pegar um fio retilíneo, tá certo, que tem um comprimento, um fio muito longo, né? Então eu tenho um fio aqui, tá? Esse fio aqui tem uma corrente livre passando nele e eu quero calcular agora num ponto P. Como esse fio é muito longo, tá certo? Eu posso dizer que esse meu ponto P, eu sempre tenho uma linha perpendicular ao fio, tá certo? E essa distância aqui é uma distância que eu vou chamar de R, é a distância do ponto P até o fio, tá? Olha só, esse fio, eu estou considerando um fio muito longo, de tal forma que, tá certo? Eu posso assumir, né, que essa distância daqui, tá certo? É igual ao comprimento daqui, né? Se o fio é muito longo, qualquer ponto que eu escolher está no meio do fio, tá? Muito bem. Isso quer dizer o seguinte, que a distância que eu estou medindo aqui é muito menor do que o comprimento do fio. Da mesma forma como eu fiz em outras situações, nas quais eu desprezo, não é, os efeitos, chamados efeitos de borda, tá certo? Muito bem, então vamos lá. Vamos pegar agora e fazer as contas aqui, né, e pegar o seguinte, suponha, tá, eu vou pegar um elemento, né, a estratégia é mais ou menos a mesma estratégia de sempre, né, eu pego um elemento, tá certo, ds, eu tenho aqui, esse elemento tá, né, a uma distância R, tá certo, esse elemento está a uma distância R, não é? Nós vimos naquela definição lá que se eu tenho esse ds aqui, tá certo? Esse é o ds aqui, esse é o vetor R aqui,
não é? Se o meu campo é um produto, tá certo? Se o meu campo é um produto de ds vezes r, né? Se alguém quiser fazer o produto vetorial para checar isso aí, né, pode ver, tá certo, que a nossa regra da mão direita funciona. No caso, a regra da mão direita me diz o seguinte: se o i está nessa direção, tá? Se o i está nessa direção, né, o meu campo, olha aqui, ó, o meu campo vai estar entrando, o meu campo está entrando nesse ponto aqui, tá? Ou, se vocês quiserem, o produto vetorial de ds vezes r dá um vetor que aponta na direção perpendicular e entrando aqui. Vamos escrever então essa expressão, né? A expressão aqui do meu campo, dB, é igual a μ0 i sobre 4π, tá? Esse é um valor mais ou menos que vai sempre aparecer, né? ds vetor unitário r dividido por r ao quadrado, né? Vamos olhar a seguinte situação, tá certo? Aqui eu posso dizer o seguinte: existe um ângulo entre o ds e o meu vetor r, né, que eu vou chamar de θ, né? Então eu posso dizer que o meu módulo de dB, perdão, é igual a μ0i sobre 4π, tá? μ0i sobre 4π, o que é o produto, o módulo do produto vetorial? Módulo de ds, módulo de r, que é 1, né? Esse aqui é um vetor unitário, seno do ângulo formado por eles. Então eu tenho ds vezes seno de θ dividido por r ao quadrado. Muito bem, né? Para eu obter, né, o valor de b, basta integrar esse dB aqui, né? Só que aqui eu tenho três variáveis. Eu tenho ds, eu tenho θ e eu tenho r, tá certo? O ds, né, ele vai em todo o fio, tá certo? O meu seno θ, à medida que eu vou evoluindo ds, o seno θ vai mudando, tá vendo? E o meu r também vai mudando. Então a gente tem que pegar tudo isso aqui e colocar em função de uma única variável. Primeira consideração que eu vou fazer é o seguinte: se eu tenho aqui uma distância de ds até a origem, eu posso pegar um outro elemento ds, tá certo? Eu poderia pegar um outro elemento ds nessa posição aqui, ó. Tá? Esse meu outro elemento ds estaria, né, se eu pegar aqui, ele estaria a uma distância que eu vou chamar, por exemplo, de r'. O campo produzido por esse elemento ds, tá certo? Tá? Em P, não é? É o mesmo que o campo produzido por este elemento ds em P. Por que é o mesmo comprimento? Tá? Olha aquela expressão lá, ds é ds, né? μ0i sobre 4π não vai mudar ao longo do fio, tá certo? Essa distância r' é igual a essa distância r. Em modo, esses dois vetores têm o mesmo valor, né? Então, se eu olhar essa expressão aqui, né, você pode se perguntar, mas e esse ângulo aqui, ó? Esse ângulo aqui, tá certo? É igual a esse ângulo que está aqui, né? E o seno de θ é igual ao seno de π menos θ, tá? Se você quiser ver isso, né, o seno de θ é igual ao seno de π menos θ, portanto, né, o módulo do campo dB produzido por ds em P é igual ao módulo do campo dB produzido por este ds aqui em P. Tá? Isso de certa forma facilita, né? Porque agora, ao invés de integrar em todo o fio, eu vou integrar, né, ds de metade do fio. Tá? Então eu posso dizer, né, que o meu campo B, o módulo do meu campo B, pode ser escrito como 2 vezes μ0i sobre 4π, eu posso botar para fora da integral de 0 até infinito de ds seno de θ dividido por r ao quadrado. Então, ao invés de integrar ds de menos infinito a infinito, eu integrei ds de 0 a infinito, né? E esse 2 aqui aparece exatamente porque para cada ds eu peguei um outro do outro lado, não é? Então eu vou somando e por isso deu 2 vezes essa integral que está aqui. Tá? Muito bem. Então agora vamos resolver essa integral. Para resolver essa integral eu tenho que transformar tudo num único
na dependência de uma única variável, né? Então vamos olhar essas variáveis que estão aqui, né, e trabalhar aqui na dependência de uma única variável, né? Primeiro vamos olhar o meu módulo de R. R, se eu olhar R, se eu chamo essa distância aqui de S, tá certo? Se eu chamar essa distância de S, né, R nada mais é do que a hipotenusa daquele triângulo ali. Eu posso escrever que R é igual a S ao quadrado mais R ao quadrado, raiz disso aqui, tá? Muito bem, o seno de θ, né, que nós falamos é igual ao seno de π menos θ, esse ângulo aqui, ó, é π menos θ, né? Esse ângulo é π menos θ, tá certo? Então o seno de θ é igual ao seno de π menos θ. O que é o seno desse ângulo aqui? O seno desse ângulo ali, né, nada mais é do que cateto oposto dividido pela hipotenusa, que é R dividido por R, né, que vai ser igual, portanto, a R maiúsculo. R maiúsculo, lembrando a distância do ponto até o fio, tá? Dividido, portanto, por raiz de S2 mais R2. Então agora eu posso substituir tudo isso aqui na integral, né, e eu fico com o meu B é igual a 2 vezes μ0i sobre 4π. Depois eu simplifico 2 com 4, tá? Integral de 0 até infinito, né, de R vezes ds dividido por, olha só, eu peguei R ao quadrado, deu isso aqui, elevado, né, deu R ao quadrado é igual a S2 mais R2, tá certo? Então eu tenho S2 mais R2 que multiplica S2 mais R2 elevado a meio, né? Se eu faço isso aqui, tá certo? Então se eu tenho S2 mais R2 vezes S2 mais R2 elevado a meio, eu tenho S2 mais R2 elevado a 3 meios. Tá? E isso aqui eu posso escrever, então, né? Essa integral é uma integral, tá certo? Que já está até fácil de resolver, né? Ela já foi resolvida em outras situações. Eu vou ficar, então, com μ0i, simplificando aquele 2, sobre 2π, tá? Vezes R, S sobre S2 mais R2 elevado a 1 meio, integrando de 0 até infinito, e isso aqui vai ser μ0i sobre 2πr. Então, o campo produzido, né, a um ponto, tá certo? O campo produzido por um fio muito longo, um fio infinito, né, num ponto P, que está a uma distância R, tá certo? Né, ele é μ0i sobre 2πr. Lembrando, né, que esse campo, as linhas de campo são circunferências, então se a gente olhasse, né, como é que o módulo desse campo varia com a distância R, tá certo? O módulo desse campo varia com a distância R, não é? De forma a ser μ0i sobre 2πr. Ou seja, ele cai, não é? Com a distância, tá certo? Com uma potência, né, linear de R. Tá? Então esse aqui é o campo, não é? Que é produzido por um fio, não é? A uma distância R do fio. Tá? As linhas de campo, de novo, são circunferências, não é, concêntricas e centradas, não é, no fio, tá certo?